Olá, aqui é o Thiago Burigato, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um estudo de caso aqui no nosso projeto Filosofia e Cosmovisão. E hoje eu quero fazer um estudo de caso para vocês, baseado neste bizarro corte desta esquisita menina chamada Espectro Cinza, falando não só do Olavo, ou seja, ela nos colocou não apenas na posição de falar do Olavo, mas de criticar o Olavo. Na verdade, criticar é pouco. Ela faz acusações graves em relação ao Olavo, desmerecendo de fato todo o trabalho do Olavo. Mas vejam, muito mais do que falar do Olavo, ou fazer aqui um elogio ao Olavo, ou certo, derrubar apenas o que ela está falando, eu quero mostrar para vocês como, infelizmente, na internet hoje, qualquer pessoa se colocou na posição de falar sobre qualquer coisa, de qualquer modo, e se coloca numa posição de autoridade fazendo isso. Né? E por que eu quero falar disso? Não, porque isso sempre aconteceu, sempre vai acontecer, e não tem problema no sentido de que, bom, as pessoas podem fazer o que elas quiserem. Mas eu gostaria que vocês fossem capazes de identificar quando um discurso ele é falso, quando o discurso ele não faz sentido, que é exatamente o que vocês vão ver agora. Então, como o nosso objetivo aqui é filosofia e cosmovisão, eu quero trazer para vocês, vamos dizer assim, um modo filosófico de você depurar ali um discurso, para que você possa identificá-lo, independentemente dos seus afetos, que é uma coisa que ela não sabe fazer, quando ela está dizendo a verdade ou não, beleza? Ou seja, quando ela está fazendo uma análise objetiva, ou, na verdade, ela está simplesmente expressando uma opinião onde os seus afetos não conseguem se separar da sua visão da realidade. Né? Ou, melhor dizendo, não conseguem ficar no seu lugar sem distorcer o que ela está dizendo, ou até achando que está enxergando. Beleza? Se não ficou claro nada do que eu falei, fique tranquilo, ficará ao final desse estudo de caso. Mas antes de nós começarmos, já convido você a se inscrever no canal, curtir o vídeo e ativar as notificações para que você não perca nada. Já são mais de 150 estudos de caso aqui no canal disponíveis gratuitamente e que você pode ter perdido porque você não participa da nossa comunidade aqui no Filosofia e Cosmovisão. Então se inscreva, curta o vídeo para não perder nada, para ajudar o canal a crescer, é óbvio, né? E para que você, mais uma vez, sempre seja avisada quando tiver conteúdo novo, certo? Bom, vamos ouvir então Espectro Cinza. Pois é, Espectro Cinza, falando sobre o Olavo de Carvalho. O Olavo de Carvalho, ele especificamente, era um picareta, era um charlatão e um mau pensador. Eu penso que ele pode ter tido algumas ideias interessantes, ter tido alguns insights, enfim, ele ter sido realmente muito influente, ter apresentado novos autores, um caminho para a direita brasileira que ainda não existia. Mas eu digo que ele foi um mau pensador porque ele tinha uma formação intelectual defeituosa. E isso, em parte, eu não sei se acontecia com uma espécie de autoafirmação, porque como ele não era aceito na academia, era um modo dele lidar com esse desprezo, desprezando inversamente a academia, porque ele não conseguia se ajustar exatamente aos critérios necessários para se adequar e ser visto de fato como um pensador intelectual de qualidade e com rigor intelectual de fato. Porque, ok, eu posso ter inúmeras percepções a respeito de inúmeras coisas. A questão é, isso tem alguma verificabilidade na realidade? Tem como testar isso? Isso é falseável? Isso é racionalmente lógico? Existem evidências que podem ser verificadas para ver se existe uma certa correspondência com o mundo? Então, uma forma dele lidar com essa falta de rigor era dizer que todos os outros estavam contaminados, eram idiotas, eram desprezíveis, logo, ele estava fora, acima do rigor da universidade, acima do rigor científico, acima de outros autores. Então ele não podia ser testado diretamente, ele não era falseável. Isso é típico de um charlatão, é típico de uma pessoa que não tem rigor intelectual, porque ele está fora, ele está acima. Então se eu estou fora e estou acima, ninguém consegue acessar meu pensamento. Eu sou incognoscível, e quem não concorda comigo é estúpido, é baixo, é burro, é petista, ele está contaminado pela universidade, sendo que ele próprio era um relativista. Supostamente ele criticava o relativismo, mas ele próprio era um. Afinal, se eu não estou suscetível, se eu não estou passível de ser testado, falseado, qual é o critério que você julga para se considerar correto, por exemplo? Qual é o seu critério? Então, você está sob qual normatividade calma. é? É que as Cara, assim, vejam, eu vou deixar aqui, né? Eu vou até deixar a verificabilidade, né? Porque a palavra, você vê, caiu certinho, né? Numa palavra aqui, né? Verificabilidade talvez fosse mais correto, mas verificabilidade foi o que ela falou. Bom, e aí o Paulo Cruz, ele, né, já... Calma aí, né? Mas antes de sabermos aqui a minha opinião e até um pouco mais sobre esse corte, eu quero saber de vocês, o que vocês acham da opinião dela? Vocês acham de fato, o Olavo é um charlatão, tal. Vocês acham que ela... Melhor dizendo, vai, vamos lá. O objetivo aqui não é falar do Olavo, e vocês vão entender por quê. Mas pode deixar sua opinião sobre o Olavo aqui, caso queiram, tá? Mas eu gostaria de ouvir de vocês, na verdade, o que vocês acharam do discurso dela? Faz algum sentido?
Sim ou não? Me deixe saber. Vocês concordam, vocês discordam? Me deixe saber aqui, né? Vocês veem alguma coisa errada no que ela falou, tá? Então pausem o vídeo, me deixe saber nos comentários, depois voltemos. Voltemos. Tá gravado, né? Bom, vejam, este recorte, ele faz parte de um recorte maior de uma live, beleza? Eu assisti o recorte maior que está no canal deles. Então se você digitar lá Espectro Cinza Olavo, você vai achar esse recorte. E vocês podem assistir ele inteiro, tem 19 minutos e pouco. Onde está Paulo Cruz, ela e um outro rapaz que eu não faço ideia de quem seja, assim como eu não faço ideia de quem seja Espectro Cinza de fato. Então Paulo Cruz eu já conheço um pouco mais. Eu conheço assim, né? Já vi algumas coisas e tal, tá? Entrevistas, essas coisas assim, né? E por aí vai. Mas vejam, por que eu não quis passar o corte inteiro? Primeiro porque me apareceu este corte e pra mim já é o suficiente pra gente falar de algo do que eu quero falar. Só que mais do que isso, quando eu assisti, porque eu falei, não, então tá, eu vou assistir o corte mais completo, o corte que eles fizeram dessa própria conversa, porque daí eu vou ter uma noção maior se isso permanece, se essa loucura que eu vou explicar pra vocês, ela permanece. Como, na minha compreensão, o corte piora a situação dela, então vamos deixar aqui. E depois, se vocês quiserem ver o quão pior ainda é a opinião dela, aí vocês vão lá e assistam o corte. Mas eu vou fazer aqui alguns comentários. Vejam, vamos lá. Primeira coisa é que o Paulo Cruz, ele fala calma lá, já mostrando pra ela, porque, vejam, neste corte que é mais completo, eu não concordo necessariamente com o Paulo Cruz, mas pelo menos eu vejo um quê de honestidade no que ele está falando. Ele, de fato, está falando sobre alguma coisa que me parece que ele refletiu. Beleza? Por mais que, mais uma vez, eu não concorde com muitas das opiniões dele em relação ao Olavo, né? Na verdade, não sei se eu concordo com alguma, mas coloco muitas porque vai que, né? Ponto fica-se claro que ela está falando pelo estômago dela. O que eu quero dizer? Ela está afetada com a coisa. Por quê? Porque, vejam, se você tirar... vamos fazer o seguinte, esqueçam o que a Espectro Cinza está falando. Se você pegar o discurso que ela dá, ok? E julgar a partir do próprio discurso dela, você vai ver que vai dar certo. Vamos lá, vocês não entenderam? É o seguinte, se você pegar as críticas que ela faz ao Olavo, são críticas cabíveis ao que ela está fazendo. Beleza? Ou seja, ela está falando, na verdade, um discurso que não tem verificabilidade. Por quê? Porque ela não aponta nada, absolutamente nada. Ela fala que o Olavo, sem entrar na questão do charlatão e tudo mais que ela está falando. Vamos lá, ela fala que o Olavo tem uma má formação intelectual, ela não fala nenhum dos autores ou nada da formação intelectual do Olavo. Ela fala que ele não tem um bom pensamento. Teve alguns insights aqui e ali, pavimentou algum caminho para a direita que não existia, o que ela não acha louvável de nenhum modo, mas de certo modo, percebam, certo modo não, de modo claro, ela não aponta nenhum insight positivo, ela não aponta nenhum insight negativo, ela acusa-o de charlatão, mas sem falar sobre o que ela está falando. Ela fala que as teorias e ideias do Olavo de Carvalho não são falseáveis, ela não fala de nenhuma ideia, ela não fala de nenhum livro, ela não fala de nenhuma aula, ela não fala de nada. O que ela na verdade está falando? O que ela está deixando claro? Que é uma coisa que o Olavo criticava muito que as pessoas faziam em relação a ele. Quer assistir algum vídeo dele xingando algum jornalista, ou batendo em algum filósofo, ou criticando alguém? Onde? Vejam, ele estava ali fazendo algo que ele até explicava que ele fazia ali mesmo, né? Quando a acusação não fazia sentido nenhum, ele mandava pra puta que pariu e acabou, né? Ou seja, por quê? Porque se a pessoa, que nem ela, imagina que você acha que ele vai responder essa menina, né? Primeiro que eu não duvido que ele ficar sabendo. Segundo que, o que você vai criticar do que ela tá falando? Nada. Assim, você tem que bater o olho. É uma coisa que eu já falei, vejam, eu falei até num outro estudo de caso que eu não sei mais estar no ar, por isso que é bom que vocês se inscrevam pra vocês não perderem nada, porque pode ser que algum conteúdo acabe não ficando aqui pra ficar em algum treinamento ou alguma coisa assim, tá? Mas vejam, é uma coisa que eu já falei N vezes pra vocês, e é uma coisa que eu aprendi muito com o Olavo, que é o seguinte, tem até um corte que recentemente eles postaram nas redes sociais dele, falando sobre se você lê assim você é burro, que é basicamente o seguinte, se você lê algo simplesmente focado nas palavras, tá? Você entende o quê? Você entende palavras, conexões verbais ali, beleza? Mas você não consegue entender ao que aquelas palavras estão se referindo na realidade, né? Ou seja, você bate o olho naquelas palavras, você entende de modo lógico, que é o que muitas dessas pessoas fazem, como por exemplo, ela pega assim, o Olavo, ele não tinha uma má formação, ela quase fala esse monte de coisa que ela não aponta nenhum dado concreto para ser avaliado. E aí ela fala que ele afetivamente, né, se colocava nessa posição porque ele não foi aceito pelos pares.
Porque, na verdade, ela fala de rigor acadêmico, fala que vai explicar rigor acadêmico, e pelo menos no corte, para ser justo aqui, ela não explica o que é este tal rigor acadêmico que ela fala. De qualquer forma, ela fala que ele se coloca acima de tudo, porque, na verdade, ele foi rejeitado pelos seus pares. O que, assim, vamos lá. O que você preferia ser? Tá? Você queria ser o cara que escreveu sei lá quantas colunas, sei lá quantos livros, deu sei lá quantas aulas, sei lá quantos cursos, tem um nível de aprovação surreal entre seus alunos, leitores e pessoas que tiveram contato com ele, como o Paulo Cruz, que tem ali suas críticas, mas que, de certo modo, elogia o Olavo, assim como outro rapaz, que eu não sei quem é, mas que também elogia, só que de um outro ponto de vista, né? Ou você quer ser um qualquerzinho lá que fica lá fazendo muitos daqueles trabalhos acadêmicos que não tem penetração quase que nenhuma na realidade. Ou que muitas vezes não significam nada. Ou que muitas vezes são absurdos, como a gente já sabe, algumas outras coisas. Alguns busca os últimos trabalhos acadêmicos, né? Vejam, eu vou até ser bem honesto aqui. Não faço essa observação por muito tempo, então não tenho como falar o que o Olavo falava, né? Esse é um cuidado que muitas pessoas que são alunos do Olavo não tem, né? Acabam repetindo coisas que o Olavo fala. Você muitas vezes vem, né? Mas em alguns outros círculos de estudo que eu estive, né? Trouxeram-se ali alguns artigos acadêmicos, é uma coisa surreal, né? É uma coisa que você fala assim, sei lá, cai de boca no meu, né? Acho que vocês já devem ter escutado disso. Então vejam, acho que isso virou até livro. Bom, mas independentemente disso, pense assim. Será que, na posição de escritor, ter a penetração na sociedade que o Olavo teve, na concepção dela, assim, isso é irrelevante. Isso é pouco. Ele, na verdade, fica como, sei lá, é como se fosse o seguinte, né? Como se ele fosse, pra quem... Aí só que é do rock, do metal, que vai entender, é como se ele fosse o Dave Mustaine, né? Que o cara sai do Metallica. Só que assim, nem caberia muito, né? Porque qual que seria o Metallica, né? Na vida do Olavo. Mas assim, sai do Metallica, faz o Megadeth, puta de um sucesso e continua lá meio que puto porque saiu do Metallica, foi expulso do Metallica. É mais ou menos isso que ela tá querendo fazer. Só que assim, qual que é o Metallica da vida do Olavo? Eu não sei, assim, eu vou te falar. Qual que é o grande filósofo vivo que esteve ali, né? Agora, se a gente olha para grandes escritores, pensadores, até filósofos brasileiros, você pega Mário Ferreira dos Santos, né? Você pega o próprio Gustavo Corsão, Otto Maria Carpo, né? Se nacionaliza brasileiro, mas assim, vejam, são grandes escritores. O Olavo, ele os inseriu. O Olavo, ele nos convidava a ler grandes escritores brasileiros. Ou seja, no fundo, o que ela está falando é simplesmente, como eu falei em outros estudos de caso, flatus vocis. Ela está falando, tanto que até o próprio Paulo Cruz, como eu estou colocando aqui, ele fala, calma lá, né? Acho que ele é educado porque ele está lá com ela. Eu que qualquer um seria, né? Mas assim, calma lá, acho que você está dando uma viajada. E no corte completo, mais uma vez, conforme eles vão falando ali, né? O Paulo Cruz, ele se coloca numa posição de tipo, tinha muitas ressalvas ao Olavo e tal, eu vi com desconfiança e tal, que é uma coisa que eu acho meio boba, né? Mas, ok, beleza, criticava muito o protestante, aí eu não queria ficar perto. Beleza, isso é uma opinião pessoal, o cara pode até fazer isso. Mas vejam, o que eu quero dizer é que eu vi uma outra vez, agora, só que eu vi faz tempo, então eu não vou me deter nisso, mas no próprio comentário dele ali, né, me parece que ele fala, eu nunca fui aluno do Olavo e tal. É lógico que eles podem ter opinião, isso é evidente, mas é muito importante que seja delimitado sobre o que você está dando sua opinião. Porque muitos deles falam, não, ele era um mau filósofo. Por exemplo, o rapaz parece que fala que ele é um bom filósofo, mas um mau comentador de política. Olha, é interessante que a gente vê uma série de prints pipocando na internet, com Olavo tem razão, mostrando que o Olavo acerta grande parte, tanto que um dos últimos cursos que ele dá, que é ciência, política e poder, não, prever, alguma coisa assim, mas vocês devem, é ciência, não sei o que lá, e prever, alguma coisa assim. Onde ele quer mostrar justamente como que ele consegue ter tantos acertos. Cara, se você pega o próprio debate que ele tem com o Dugin, isso molda ainda muito do pensamento. Quando você vê grandes professores, grandes comentadores, pessoas inteligentíssimas, né, e que são alunos do Olavo, que fazem referência ao Olavo, que dizem que são por causa do Olavo, o que eu quero dizer é o seguinte. Cara, quando você vê o conteúdo dessas pessoas, aí você compara com, sei lá, a opinião da Espectro Cinza, que fica pipocando de podcast em podcast. Sei lá, falando de quê, né? Mas vira e mexe, me aparece, assim, tipo, thumb. Até então, eu nunca tinha visto nada dela.
né? Eu só vi esse recorte, então não sei também se ela é meio... Se todas as opiniões dela são assim, ou, né, se ela tem algum rigor intelectual, né, em alguma das outras coisas que ela faz. Então, minha questão não é com ela aqui. A minha questão é, cara, como que uma pessoa se coloca na posição de opinar, sendo que ela, de fato, vejam, não traz nada sobre o que ela está opinando, né? E aí o rapaz que fala até bem dele, falando, tipo, ele é um bom filósofo, ele já cita obras do Olavo. Aí você fala, entendi. Já sei do que ele está falando. E aí ele fala, o Olavo é um ótimo. Aí a menina, ela é tão desconectada do que o Olavo fez que quando ele cita, por exemplo, Aristóteles em Nova Perspectiva, onde, de certo modo, é um trabalho, assim, monumental do Olavo, de leitura do Aristóteles, né? E que molda hoje, assim, muito do que muitos, né, aqui no Brasil falam sobre o Aristóteles, né? Digo assim, agora, mais uma vez, não estou falando necessariamente academicamente, aí questiona-se, mas eu, por exemplo, sou graduado em filosofia. Grande parte dos meus professores ficava-se notório que eles tinham uma admiração pelo Olavo. Não sei se eram alunos, mas que tinham tido contato com a obra do Olavo, e muitos deles viam um grande apreço, né? Um dos meus maiores professores, inclusive. Ponto é, neste momento, o que ela fala? Mas isso aí é mais história da filosofia, isso não é... Ou seja, cara, ela não leu, o cara cita ela fala, isso é depois dela ter falado desse monte de baboseira. Ele cita uma obra, falando, ó, esta obra aqui, pô, é muito boa. Ela dá uma opinião. E aí ele fala, não é a história da filosofia. Ela, não. Aí você vê que ela não leu. Cacete, ela não leu, mas ela quer opinar, ela quer falar. Eu não sei qual é a idade dela, né? Mas assim... tomara que ela tenha, sei lá, 20 anos de idade. Porque ainda tá tempo de amadurecer. Agora, se ela tiver 30 e poucos, sei lá, né? Se bem que hoje, eu acho que o amadurecimento começa pelos 40, né? Porque é inacreditável. É uma opinião muito rasa. Aliás, vamos lá. Já que ela gosta tanto de falar de rigor, quando você fala na filosofia, você inclusive tem ali a noção de doxa, que é uma opinião, e episteme, que é um conhecimento evidenciado, é um conhecimento científico, digamos, né? Mas quando falamos de doxa, vejam lá, quando falamos de doxa, não é qualquer opinião, ok? Não é uma opinião vulgar. Qual que é a opinião do Zezinho da esquina ali? Isso é doxa. Não. Doxa é um conjunto das opiniões dos sábios, das pessoas que de fato refletiram sobre o que estão falando. E aí, vejam, o que a gente vê então hoje é de fato uma grande diversidade de vazios. Certo? Então, ou seja, imagine. Eu já critiquei várias vezes aqui pra vocês. Na verdade, eu falava até em outro campo, né? Falava muito na questão de relacionamento. A noção de que muitas das pessoas, elas não têm nenhuma opinião sobre os temas. Assim, nenhum. E o que eu quero dizer é que eu não tenho opinião? Elas nunca pararam pra pensar sobre o tema, tá? Como, por exemplo, o Olavo de Carvalho. Aí o que acontece surge a pergunta. Numa roda, numa conversa e tal. Até para ser mais preciso, este fim de semana aconteceu isso comigo. O cara foi lá, começou a criticar, enfim, né, uma discussão meio moral e ética que nós estávamos tendo. Aí ele começou a criticar as religiões. E aí quando eu só fiz uma pergunta, ele imediatamente olhou assim, meio atônito, porque geralmente as pessoas não perguntam, né? Elas só ficam cada um dando uma opinião até que a conversa se esgota, né? Mas eu fiz uma pergunta. E aí ele teve que se confrontar com a sua inteligência. Porque eu fiz uma pergunta. Falei, não, tudo bem, então me fala aí que, né, mais sobre isso, o que você leu e tal. E o cara não sabia, não tinha lido nada. Aí ele não tinha como formular, porque ele tinha que falar alguma coisa objetiva. Aí ele tinha que sair da opinião, ele tinha que falar um fato. Ele não falou, né? Ficou uma cara meio de bunda. Então, é isso que, vejam, nós precisamos entender, e o Olavo, vejam, se ela lesse o Olavo, ela nunca daria sua opinião. Ela poderia continuar afetivamente odiando o Olavo. Pra mim é simples. Você bate o olho ali, o que você vê? Você vê uma menina que não gosta do Olavo falando mal do Olavo. Ponto. Por isso que, mais uma vez, pra mim, das críticas feitas, a mais honesta é a do Paulo Cruz. Não que eu concorde, mas me parece que ele está sendo honesto. E uma coisa que ele fala ali, e ali ele é certeiro. Por isso que, né, tem que ter essa ressalva de nem tudo. Porque assim, ali ele é certeiro. Ainda nós não temos o distanciamento para compreender o verdadeiro impacto de um Olavo de Carvalho. Ok? Não temos. Não temos. Tá? Porque vocês pegam o próprio Mário Ferreira dos Santos, que o próprio Olavo falava que era o maior
filósofo brasileiro? Ninguém lê. Por quê? Porque ficou simplesmente sucateado. Aí, vejam, porque eu não sei, eu não tenho capacidade de analisar, porque eu nunca me debrucei sobre isso, então eu não quero fazer o que ela faz. Quero falar, foi porque isso, foi por causa daquilo. Não. Ponto é, se é de fato, como nós pensamos, que toda essa doutrinação, essa hegemonia de pensamento de esquerda e tudo mais, de fato uma visão honesta, ela vai ser jogada para escanteio, porque ela te coloca na posição de você confrontar os seus próprios demônios, as suas próprias más formações, más ideias e por aí vai, né? Então me parece que esta foi a grande questão. Se foi exatamente isso, eu precisaria me debruçar um pouco mais. Ponto é, eu estou até agora lendo um livro dele, né? E assim, é um tremendo escritor. E aí, vejam, com base no que ela está falando, nós deveríamos também jogá-lo às traças. Por quê? Porque ele não tem... Aí a gente poderia falar qualquer baboseira que fosse aleatória. Não tem rigor acadêmico, não foi aceito pelos pares, e essa palhaçada toda. Porque no fundo, o que eu tô querendo colocar para vocês é o seguinte: essa molecada que se coloca na posição, tem muitos canais. E mais uma vez, assistam, façam o que vocês acharem melhor, mas assim, estejam atentos à qualidade da opinião dada, até comigo. Porque eu posso também cometer esses mesmos erros, e aí quando eu cometer, aponte-os. Eu gostaria que vocês apontassem, caso vocês percebam, né? E eu fico atento a isso. Muitas vezes eu assisto os meus vídeos para ver se eu não falei alguma besteira, para ver se eu não me emocionei ali, né? Que eu acho que é o caso dela. Para mim é simplesmente isso. Ela é uma pessoa afetada que eu não gosto do Olavo e tá falando mal do Olavo. Como muitos desses caras de esquerda que falam a mesma coisa que ela tá falando. Eu não sei se ela é de esquerda, de direita, né? Até MBL. Então não sei o que ela é, né? Ponto é, você ouve e você sabe que ela tá falando nada com nada. Você não precisa nem saber quem ela é, porque o corte já diz tudo. Então, mais uma vez, né? Agora, me perdoe, não lembro se eu já falei isso, né? Mas então Paulo Cruz ele fala isso, nós não temos distanciamento para compreender. E aí até quando ele faz uma analogia entre Platão e o Olavo de Carvalho, ela fala, não, mas é uma péssima analogia. Ela só fala. Por quê? Porque é. Ué, mas peraí, se eu estou falando de filósofos, bom, eu vou comparar com filósofos. Isso é evidente, mesmo que seja um filósofo de quinta categoria, né? É óbvio. Sim ou não? North Whitehead fala, por exemplo, que depois de Platão, tudo que se escreveu foi notas de rodapé a ele, né? Então, ou seja, tudo responde a Platão e Aristóteles de algum modo. E, consequentemente, a Sócrates, né? E Sócrates foi morto. Por quê? Porque ele corrompia a mentalidade dos jovens. Né? Mas parece que... Mas vejam, eu acho que ela não deve gostar muito de filosofia, né? Mas se coloca na posição de dizer o que é filosofia. Cara, tem até um outro corte, eu talvez até faça aqui com algum comentário, mas percebam, assim, de verdade, façam sempre isso. Sempre que vocês forem ouvir uma opinião, vocês pensem assim, tá, de qual objeto essa pessoa está falando? Beleza. Ela definiu o objeto? Não. Então a opinião dela não vale de nada. Por que não vale de nada? Porque ela não está dando para você a referência a qual ela está trabalhando. É assim como essa galera que, por exemplo, fala que é de direita, ou fala que é de esquerda, ou fala que é de centro, ou fala qualquer coisa nesse sentido. Primeiro, perceba, essas pessoas definem. Por isso que eu já falei para vocês, eu não gosto de me dizer... se vocês querem saber vulgarmente, de acordo com o que é pensado, é evidente, né, quem já me acompanha, que eu me alinho ao pensamento da direita. Agora, eu não consigo me dizer para vocês como eu considero de direita. Porque muitas vezes, mais uma vez, a direita ela tem ali valores, crenças e tal, mas ela não tem uma organização. Aí daqui a pouco um cara vai lá, e como aconteceu, senadores de direita que vão lá e defendem mais impostos, aí eu vou falar pra vocês que eu sou de direita? Então, você entendeu o que eu tô dizendo? Então, eu gosto de dizer pra vocês que eu sou católico, ok? Porque aí sim eu posso dizer que essa definição me abarca na sua completude, né? Porque eu sei que qualquer dilema eu posso olhar para o catolicismo e entender o que foi dito, né? Pela tradição, pelo magistério, pelas escrituras, certo? E aí, esta é a questão. Vocês precisam ter a noção real do objeto do qual está sendo tratado. Então, o que está sendo tratado ali? Na minha compreensão, é uma terapia. É como se ela tivesse... É Freud. Se Freud tiver... Freud seria o cara para estar ali, né? Porque Freud ia colocá-la no divã, ia fazer, por uma associação de palavras, ela começar a falar, daqui a pouco ela ia falar, eu odeio o Olavo, esse é o problema, eu odeio o Olavo. Seria isso que aconteceria. Porque ela não sabe
Os caras apontam pra ela fala, mas ela piora a situação. Depois ela muda, ela fala que não, tudo bem, ele pode ser um filósofo, mas ele é um mau filósofo. Então, peraí, ele é um charlatão ou um mau filósofo? Porque uma pessoa que desempenha mal o seu trabalho, ela não necessariamente é charlatã, ela pode ser só incompetente. Mas pra ela talvez isso não faça diferença nenhuma, porque já que ela não trata de nada, né? Só que eu sei que, isso eu sei, ela está aí pipocando em uma porrada de podcasts e orientando uma molecada. Eu, um tempo atrás, vi um corte, né? Fiquei curioso pra ver, mas não dela, mas do Rasta, né? Eu não sei o nome, Produções Productions, acho que é alguma coisa assim. Mas enfim, alguma coisa do Rasta, né? Aí fiquei curioso pra falar, ele deu uma puta aula. Falei, poxa, eu quero ouvir, né? Gosto muito das opiniões dele, né? Gosto muito não acompanho, assim, né? Mas gosto, sempre que eu paro pra ouvir, eu gosto. E aí ele comenta isso, né? Porque o cara tava meio alienado, meio viajando nas ideias, porque ele tinha visto um podcast da Espectro Cisa com o Brigadeiro. E aí, cara, sei lá, né? Assim, pelo pouco que me apareceu na internet, dela, fica-se claro, uma opinião meio esvaziada, não sei se com relacionamento permanece nessa ignorância toda, e sei lá, Brigadeiro é um cara que fica falando que vai morder a teta do Paulo Cogos. Eu não sei se eu quero ouvir um comentário de relacionamento, um cara desse, né? Mas aí, cada um toma a sua verificabilidade, né? Com a realidade que ela falou aí. Então, tomem cuidado com pensamentos esvaziados. E se você acha que não é este o caso deste canal, se inscreva no canal, curta o vídeo, além de ser de graça, você não vai perder nada do que eu posto de novo aqui. Deixe seu comentário na área de comentários para eu saber a sua opinião e eu acredito que essa semana novidades sobre treinamentos do Filosofia e Cosmovisão. Link está na descrição, filosofia.thiagoburigato.com.br e vejo vocês em breve. Grande abraço e até mais.